Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratã Nogueira do Vida e Performance. Antes de começar esse vídeo, peço para que você se inscreva aqui no canal, dê um like e ative a notificação para acompanhar o nosso conteúdo. Hoje, o meu convidado é o ultramaratonista Thiago Duarte. O Thiago já participou de ultramaratonas com mais de 100 km de distância, todas elas de trilha e com temperaturas muito baixas. Em 2016, ele correu 130 km da Patagônia e no ano passado correu 80 km em Bear Mountain, nos Estados Unidos. Não é isso, Thiagão? É isso mesmo. Vale destacar que o Thiago trabalha na área de tecnologia de uma grande empresa e encaixa os treinos de madrugada durante a semana e nos finais de semana. Não é isso, Thiago? Isso mesmo, onde a gente geralmente se encontra. O Thiago, por ter vivido experiências fantásticas nas ultramaratonas, ele já concedeu entrevistas para canais de TV, emissoras de rádio e sites especializados em esporte. Thiago, muito obrigado aqui pela sua presença. Obrigado a você, Bira. Vamos falar de esporte aqui um pouquinho, né? E conta para nós aqui como que é a sua rotina no dia a dia. Então, como o Bira falou, a corrida é apenas um hobby para mim. É um hobby que eu me dedico bastante. Então, eu trabalho numa grande empresa, né? Uma empresa global de mineração. E como a corrida, acabei de falar, é um hobby, eu tento encaixar os meus treinos nos meus momentos livres. E aí, como o Bira falou, geralmente eu planejo treinar de manhã, porque aí se algo acontecer de errado, porque é onde que a gente ganha o nosso cascalho, né? Sem dúvida. Então o foco é lá e aí eu já treinei. E muitas vezes eu e o Bira, a gente passa um pelo outro nos treinos e um vai sempre cobrando o outro aí para treinar melhor. É claro que o Thiago numa performance muito maior que a minha, sem dúvida nenhuma. Não, muito humilde, o Bira é muito humilde. Thiago, eu tenho umas perguntas aqui para você, ok? Claro. Posso fazer? Com certeza. Então vamos lá. Qual foi o seu primeiro contato com a corrida de rua? Então, a corrida de rua ela não foi um amor à primeira vista comigo, né? Na minha época de universidade, eu fiz 2 trabalhos nos Estados Unidos, né? Que eles geralmente chamam de work experience, e eu gostava muito de malhar. Então, quando eu voltei do segundo, eu já voltei um gordinho meio fortinho, e isso me incomodava bastante. E aí o meu pai, ele corria, e aí eu decidi, como estava no final da universidade, eu juntei a corrida, né, com o meu projeto final. Então nas minhas horas vagas eu tirava para correr com meu pai, e geralmente era logo de manhã, para tentar emagrecer e ficar um pouquinho mais feliz com minha aparência, né? Então não era uma coisa que me agradava muito, mas com o passar do tempo, né, eu acho que todo corredor experimenta essa sensação de que no começo é ruim. Sim. E aí com o tempo você vai ganhando um preparo físico, uma performance. A corrida ela te traz um resultado, né? Você consegue quebrar algumas metas que você define, e isso começou a me dar uma satisfação muito grande. Então depois de que eu consegui chegar na minha meta, eu emagreci 18 quilos, fiquei magrinho. Eu comecei, assim que acabou então essa meta, eu comecei a participar de corridas de rua. Mas aí até então era só corridas de rua, asfalto, por aí. Perfeito, esse foi o seu primeiro contato. Mas em que momento você decidiu se desafiar, encarar trilhas e montanhas, Thiago? Então, também não foi um amor à primeira vista. Eu já estava um pouco cansado de participar de algumas provas nos mesmos percursos que a gente tem em Vitória, algo que não estava se modificando muito. E aí eu vi que ia ter uma corrida numa pousada que a gente tem perto de Pedra Azul. Sim. E aí eu resolvi participar. Eram 28 quilômetros, que eu estava acostumado a fazer 21 quilômetros, que era a minha prova foca, era meia maratona, né, que eu mais gostava. Uhum. E aí eu decidi participar. Fui um amigo meu chamado Jonathan, a gente foi participar e eu cheguei totalmente amador, assim, não tinha experiência nenhuma. Tanto que eu fui para a largada, era corrida de trilha. E quando eu comecei a olhar todo mundo super equipado, com bastão, mochila, água, bolsa de hidratação, lanterna, eu falei, gente, eu acho que eu estou no lugar errado. Estava com tênis de asfalto, roupa normal, corri, eu tive uma performance muito boa, deslizei bastante porque tinha chovido no dia anterior, e acabou que a gente teve uma experiência muito bacana. E aí eu ainda mesmo assim não foquei nas provas de trilha. Quer dizer, não foi amor à primeira vista, assim. Não foi. E aí uma vez eu decidi passear na Patagônia, eu fui para San Martín de los Andes, né? E eu fui participar de uma corrida de novo de 21 quilômetros em trilha. E na noite anterior, a temperatura lá ela muda muito rápido, às vezes está sol, às vezes começa a chover, entra um frio muito grande, porque é na Patagônia, Argentina, como eu falei.
E quando eu abri a porta de noite antes de dormir, estava passando um cara, mas ele só tinha os olhos de fora, assim. Ele parecia um ninja, assim, saindo era tipo 10 horas da noite. Eu falei, gente, onde esse cara que tá indo? E aí no dia posterior, eu fiz minha corrida. Quando eu cheguei dos meus 21, eu vi que tinham pessoas monstruosas fazendo ultramaratonas. Aí tinha, acho que naquela época, o maior percurso era de 100 km. Então eu descobri que existia esse tipo de prova. O cara, tudo bem que ele largou muito mais cedo, o campeão, enquanto eu dormia, ele largou, correu a noite inteira. E ele chegou antes que eu completasse a minha meia maratona nas trilhas de San Martín de los Andes. E aí desse dia eu achei um negócio inacreditável. E aí falei, gente, será que é possível? Será que eu consigo fazer isso? Aquelas perguntas de loucura de corredor, né? Será que dá ou não dá, né? Eu achei um negócio muito doido assim. Eu falei, gente, não é possível que alguém consiga correr isso tudo. E aí chegando no Brasil, eu pensei, cara, eu vou montar um pequeno projeto e vou tentar correr 100 km. E aí, depois desses 100 km, aí desencantou. Apaixonei total por trilha. Hoje o meu prazer é esperar o final de semana para realmente correr nas trilhas e me divertir bastante. Quanto mais escorregadio, melhor, mais mato, mais cachorro correndo atrás da gente. Melhor ainda. Eu me divirto muito. Thiago, qual que foi a sua primeira ultramaratona oficial? Minha primeira ultramaratona oficial foi a corrida chamada Patagonia Run. Ela acontece em San Martín de los Andes, ela fica a 4 horas de Bariloche e foram 100 quilômetros que a gente chama de non-stop, que é sem parar, e no meio de trilhas e montanhas. Foi a minha primeira. E como que foi essa experiência para você? Inacreditável. É como eu falei, a corrida, e principalmente a ultramaratona, ela me trouxe reconhecimentos que eu nunca esperava, como você mencionou. Eu já dei 4 entrevistas ao vivo no Bom Dia Espírito Santo. Eu já tive uma reportagem no Eu Atleta. Sim. A última aparição minha bacana foi num dos blogs mais famosos de ultramaratona, de corridas de trilha, que foi a The North Face Blog brasileira, né? Então isso vai me trazendo um reconhecimento tão grande, Bira. Sabe que é uma sensação espetacular, inclusive ser chamado para estar aqui. Imagina. É um prazer enorme, assim, poder compartilhar as minhas experiências. Não, e assim, o mais bacana da sua história é que assim, você teve toda essa visibilidade sendo um profissional de empresa que não vive disso, né? Na verdade, a corrida, a ultramaratona, enfim, é uma segunda atividade sua, né? Que você não visa rentabilidade com isso, na verdade é um prazer para você, correto? É isso mesmo, Thiago? Perfeito. A corrida para mim ela tem que ser prazerosa, né? Não adianta eu correr se eu não estiver feliz. E isso acontece, eu acho que com qualquer corredor. Quem não levanta o dia e fala, não estou a fim de correr, então é melhor volta para a cama e dorme. E ter a corrida sempre como uma diversão, algo que você goste de verdade, né? Como eu disse, quem paga quem me entrega o cascalho no final no mês é o meu emprego. Então o meu foco é lá. Essa era uma das minhas grandes preocupações quando eu comecei a treinar, porque como que eu vou treinar 100 km e eu não posso ficar cansado no meu trabalho? Então eu tive todo um início bem organizado, bem planejado, para que eu começasse a treinar gradativamente, para depois não chegar no emprego e ficar lá fingindo que eu estou trabalhando porque eu estou morrendo de sono, alguma coisa assim. Sim, então, sim, tem essa preocupação, exatamente. Não, perfeito. Realmente tem, porque você tem que ganhar o preparo gradativo para que não afete a sua vida de verdade, onde você tira o seu sustento. Né? Por isso que vem a dedicação, né, de acordar em plena madrugada, como a gente já se encontrou correndo no escuro, toda aquela história que a gente já sabe, né? A gente não sai para treinar 9, 10 horas da manhã, a gente tem, né, cumpre o trabalho na empresa, né? Então assim, a gente vai se encontrar de madrugada, sai por aí na rua à noite, né? E Bira, não é clichê não, mas eu já tive um dia que eu pensei, não vou correr não, e aí estava na janela só tomando aquela última decisão para voltar para a cama e vi você passando. Eu falei, não, se Bira vai, eu também vou. E saí, não é clichê, é verdade mesmo. Que bacana. Você passa lá em frente de casa para correr. Sim. Então eu olhei e falei, cara, eu vou ter que sair também, porque... Então você acha que eu incentivo as pessoas correndo, você também? Bacana ouvir isso, gente. Thiago, qual que foi o melhor resultado que você já teve numa ultramaratona? Pergunta difícil, hein? Então, Bira, a ultramaratona, a gente
nem procuro um resultado, para te ser bem sincero. A ideia é, eu preciso treinar o suficiente para eu completar. Então, tipo assim, são meses e meses e meses de dedicação extrema. Eu saio de 82 quilos que eu tenho em média, vou para 76. Posso comer o que eu quiser, tenho que me dedicar horas, às vezes atrapalha a minha vida social, festas, famílias, essas coisas. Então, assim, uma média de tempo que eu treino são 5 meses para uma ultramaratona de 80 para cima, a distância, né? Então, terminar é a grande sacada da ultramaratona. Sem dúvida. Mas eu vou te falar que os meus 100 km na Patagônia foram feitos em 21 horas e 49 minutos. 130 eu fiz para 26 horas e 8 minutos. Então, foram os meus grandes resultados, foram esses aí. São resultados expressivos diante de toda a dificuldade, não é isso, Thiago? Sim, porque a gente começa, a largada da prova de 100 km, ela aconteceu à meia-noite. A de 130 ela já aconteceu, acho que foram 7 horas da noite, um pouco antes, e você passa a noite inteira correndo, você tem que se prevenir para passar por neve, frios de temperaturas negativas. A prova é muito boa, a organização é muito top, então ela tem de tudo, mas mesmo tendo de tudo, não é necessariamente o que você está acostumado a comer. Então, assim, tem toda uma preparação, e olhar aquela faixa lá escrito chegada é fenomenal, geralmente com uma pessoa que você gosta muito sempre está te esperando, então é muito bacana, Não, perfeito. Chego até a ficar feliz, assim. Claro. É muito legal. E nessas provas você já teve alguma situação que você passou com algum medo, alguma situação difícil nessas ultramaratonas, Thiago? Já teve provas no Brasil em que eu tive alguma dificuldade, sim, Bira, mas acho que isso a gente esquece. E aí você começa a tomar um pouco mais de decisão se você vai participar ou não de determinadas provas, porque são provas que te desafiam ao extremo, né? Então aí você começa a pensar se você vai se arriscar em fazer algum tipo de prova, uma prova um pouco menos conhecida, que você sabe que talvez tenha um orçamento menor, e aí você pode correr um pouco mais de risco. Mas não, a única situação que me chamou muita atenção foi na Patagônia, correndo 130, e tinha uma das montanhas que a gente tinha que subir, era no meio da madrugada, e aí a minha lanterna na cabeça começou a ficar com a bateria um pouco fraca, e aí eu tive a opção de eu parar, trocar minha bateria e continuar com mais luz, mais visibilidade, ou seguir a turma que estava toda junta, né, em um comboio bacana, já para descer a montanha, e eu optei por seguir eles. E aí eu me lembro que eu ia tropeçando muito nas pedras e batendo, chutando muita pedra, e aí quando terminou, porque depois você não sente, né? Sim, depois é só comemoração, né? O grau de adrenalina tá tão grande durante a corrida que você não sente essas coisas, mas eu me lembro quando eu cheguei no hotel que eu olhava meus dedos e assim, perdi todos os dedos, não, todas as unhas do meu pé, todas, sem exceção. Os dedos ficaram. Faz parte. E, Thiagão, assim, para finalizar, conta pra gente aqui quais são os seus próximos desafios, o que você tá planilhado aí para você cumprir aí nos próximos meses, ainda em 2019? Então, o meu desafio seria ter entrado para o sorteio da UTMB, né, que é a Ultra Trail do Mont Blanc, que é o principal festival de corrida de trilhas do mundo. E a minha ideia era ter entrado no sorteio para participar esse ano. Mas, de novo, com alguns desafios profissionais. Eu esse ano viajei, já fiquei um mês fora do país. Viajo agora, nos próximos dias, e fico mais um mês fora. Então, encaixar essa quantidade de viagem, com essa quantidade de países que eu fico rodando, eu não consegui. Então, já estipulei que ano que vem eu volto a fazer as minhas provas classificatórias. São algumas provas que não é somente ir lá e fazer a prova. Eu preciso ter qualificações, e aí as que eu tinha, com o passar dos anos, elas vão caindo. Então, os pontos não valem mais. Então, eu tenho que buscar 2 provas para ganhar 4 pontos. Nível de dificuldade bacana, assim, não super extremo, mas bacana, para eu entrar para o sorteio, para eu tentar participar da outra maratona do Mont Blanc. Que bacana.
Tiago, a gente comentou aqui anteriormente, né, sobre a importância da família no apoio, né, tanto dos treinos, participação de provas, né? Como que é isso aí para você? Bira, isso é fundamental. Então, tipo assim, se dedicar 5 meses com treinos de longa duração, treinos muito intensos, é fundamental que todo mundo entenda, né? Então, eu já fugi de casamento, que eu fui rapidinho na cerimônia e fui embora. Fui na cerimônia religiosa e na hora da festa eu cumprimentei rapidinho e fui embora. Eu deixo de ir em alguns eventos, até de família, de amigos. Me chamam para sair sexta-noite, eu falo que não posso, não, tem que correr. Então, tipo assim, é muito legal a família participar, porque a dedicação são 5 meses, né? Então, sim, é muito tempo para você chegar lá e ter aí 20 horas para fazer uma prova. E muitas vezes as pessoas não compreendem que uma alimentação errada pode colocar acabar com a sua prova, né, Tiago? Então, por isso que tem que ter essa compreensão da família nesses momentos, né, de treinos mais intensos, né? Com certeza. Esses compromissos sociais, né? Com certeza, fundamental, fundamental. Perfeito. Tiago, olha, só posso agradecer aqui a sua presença. Espero que todo mundo tenha gostado. Com certeza. Muito bacana a experiência. De novo, é muito bom a corrida me trazer realmente esse tipo de reconhecimento. Obrigado pelo espaço. Pô, e o ultramaratonista falar que ficou incentivado de me ver de madrugada saindo, já valeu esse vídeo aqui, viu, gente? Incentivou. Incentivou. Tiagão, obrigado. Valeu, Bia. Gente, continue acompanhando aqui Vida e Performance. Abraços e até a próxima.